Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse tempo tão especial de Deus, que tem nos revelado tantas coisas nesses últimos tempos, para tantos profetas, para tantas pessoas. E é uma honra estar compartilhando com vocês esse tempo tão especial que o Senhor nos traz de ensinamento, nos traz de direção, nos traz de entendimento e também de amadurecimento espiritual. E agradeço a todos vocês aí por compartilharem o último vídeo, até o YouTube nos mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo que somos um dos vídeos mais assistidos, não em quantidade de pessoas ainda, espero que vocês nos ajudem também nisso, mas é o vídeo que é mais assistido assim, na sua íntegra, digamos assim, ou seja, enquanto muitos aí têm likes, curtidas, uma série de coisas, visualizações, mas visualização é aquela que tipo entra e a pessoa sai e não dá número. E nós entramos aí numa certa situação muito legal, que as pessoas estão assistindo nossos vídeos quase na sua íntegra, digamos assim. Eu só vim agradecer a Deus, obviamente, em primeiro lugar, e a vocês, que entenderam a mensagem de Deus, que entenderam esse propósito, que entenderam realmente que nós aqui não estamos fazendo, como se diz, uma demagogia qualquer aí de igreja que vai te vender um sonho que pode te causar uma decepção lá na frente na própria fé. Nós estamos aqui colocando à disposição de vocês o entendimento da palavra de Deus. Se você vai obter êxito ou não, não depende de mim, depende somente e exclusivamente de você. Tanto que na porção de hoje, a palavra do Senhor, que ele nos coloca, hoje nós vamos ler a porção Jetro, né? E a mensagem de abertura que ele nos colocou está lá em Apocalipse 3, 21, que diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quando nós partimos de uma mensagem como essa de Deus, nós devemos prestar bastante atenção a tudo isso que ele vai nos revelar, tem nos revelado e vai revelar ainda mais no dia de hoje, que nós vamos tratar, além da porção de Jetro, né, que é o sogro do Moisés, que é conhecido no hebraico como Itró, né? Nós vamos colocar depois aí para vocês no vídeo, né? Sobre justamente o desenvolvimento que ocorreu nesses capítulos, né? Então hoje nós vamos pegar do Sinai ao sepulcro vazio, né? Quando Deus não quer apenas ser ouvido, mas obedecido. Isso daí vai nos colocar dentro da porção de Êxodo 18, 1 até 20, 23, Isaías, na Haftarot, 6, 1 a 7, 6, Mateus, capítulos 27 e 28, Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao 24. Ok? E nada melhor que nos abrir o entendimento de hoje para uma parábola. Dizendo o seguinte: o caminho e da voz. Um homem caminhava por um deserto seguindo uma voz. No início, a voz vinha do alto de um monte. Era forte, clara e poderosa. O homem parou à distância, ouviu atentamente e disse: é suficiente. Agora eu sei o caminho. Ele seguiu por muitos anos, repetindo as palavras que ouviu, mas nunca mais subiu o monte. Um dia o caminho o levou até uma colina com uma cruz. A voz estava mais baixa, quase em silêncio. Ele se aproximou, mas não ficou. Disse:
Isso é pesado demais para mim. Continuou andando até encontrar um túmulo vazio. Não havia voz, não havia instruções, apenas a ausência. Então, pela primeira vez, ele entendeu. A voz não o chamou para ouvir de longe, nem para passar apressado, mas para seguir até o fim. E naquele silêncio, a voz falou outra vez, não de fora, mas de dentro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente pode, digamos assim, defender várias placas, vários ensinamentos. E nessa semana tive um encontro muito agradável, edificante, com o ministro. Nós trocamos experiências, trocamos ideias dentro da visão de Deus, dentro da palavra de Deus. E Deus realmente nos usou assim de uma forma sobrenatural, nos dando informações, nos dando aonde buscar dentro da palavra dele, aquilo que ia edificar não apenas a nossa conversa, mas um futuro. Um futuro onde ele estaria ali plantando as promessas dele. E nesse caminho, nós entendemos que não é o local. Nunca foi o lugar. Nunca. Eu posso dizer que eu frequento tal placa, tal denominação, tal isso, tal aquilo, enfim, o nome que vocês quiserem dar, congregação, assembleia, enfim, o nome que vocês quiserem dar de acordo com o entendimento de vocês. Mas uma coisa nós aprendemos juntamente quando estava escrevendo sobre o texto de hoje. E Deus só vai edificando cada vez mais a nós nesse entendimento. Como eu falei da última vez, eu escrevi quase dando risada, né, da última porção, até comentei com vocês, mas dessa vez, não digo que veio um choro, mas veio uma chama de esperança. Sim, uma chama de esperança de que ele está acendendo no coração de muitas pessoas. Porque não adianta nada você subir no púlpito e falar dos problemas da sua igreja, falar dos problemas do seu rebanho, falar dos problemas, enfim. Porque não seguiu a Bíblia, porque fulano é assim, porque fulano é assado. Púlpito não há lugar para isso. Nunca foi e nunca será. Púlpito é lugar de transmitir ensinamento, edificação. É de falar de Cristo. É de falar do primeiro amor. É de falar da obediência. E nesse caminho que a gente percorre, encontramos muitas pessoas. Muitos falam que seguem a gente, que é até discípulo, que tudo mais. Mas eu olho e falo, tem certeza que é meu discípulo? Por que tanta distância é colocada? O discípulo normalmente está colado ao mestre. Nós temos o exemplo da própria Bíblia. Os 12 ali colados o tempo inteiro, durante 3 anos convivendo com o mestre ali, e todo dia, à noite, não dava folga para ele. Porque queriam saber, conhecer, ter entendimento. E foi deixado um legado que atravessa as gerações e vai continuar atravessando gerações até o final dos tempos.
Assim como o ensinamento de hoje traz tudo sobre isso. E nós vamos nos aprofundar muito nessa noite, porque vocês vão ver acender uma chama dentro de vocês, um fogo realmente de esperança. De esperança, isso aí eu garanto para vocês, que se vocês ficarem até o final, entenderão o que Deus planejou desde o princípio, para que se cumpra até o livro de Apocalipse. Amém? Então vamos lá. Jetro e os sinais, ou seja, Itrô e o Sinai, né? Nós estamos falando da montanha onde foi recebida as tábuas dos mandamentos, né? E aí nós entendemos que é o Deus que desce para falar com um povo. Sim, vai lá do Êxodo 19 e 20, né? Que nós temos essa referência. O Eterno desce no Sinai. Ou seja, ele habita nas alturas celestiais, ele desce. Vem tocar o Monte Sinai. Faz todo mundo ali se preparar durante 3 dias ali, para que justamente estejam puros e santificados. Para aquele momento especial, onde ele planejou e convocou o seu povo. E nisso nós podemos dizer que não existe ninguém que está assistindo esse vídeo, presente e tal, que não conheça algo sobre Deus. Possível. O problema da humanidade nunca foi falta de revelação, mas está sendo. Foi e está sendo, estamos tentando derrubar esse parâmetro. A falta de respostas. Sim. Falta de respostas. Nós vemos que o monte treme, está escrito. Há fogo, trovões e o chofar tocando. Muitas igrejas e tudo mais, tocam o chofar de uma forma bonita, aos ouvidos e tal, aquela coisa, dá o repique, aquela situação inteira. E eu falo, mas não tem fogo no toque do chofar. Não treme as pessoas. Só acham bonito. Porque o chofar hoje está sendo tocado em forma de exibição. Não com fogo de altar. E naquela época, o povo temeu e se afastou. Essa é a realidade. Os sinais nos ensinam que Deus é santidade, pois Ele é santo. A sua palavra estabelece uma ordem. Nós já vemos isso em Gênesis. Era o caos. E ele fala, haja luz. Pôs ordem. E novamente ele chama ao Sinai, desce ao Sinai, toca ao Sinai, para dizer para o povo, vou colocar ordem. O que nos mostra que a famigerada Torá, para alguns evangélicos, né? Alguns católicos, enfim, alguns cristãos, não é apenas uma lei, mas a aliança. A real aliança. Então não é como pregam por aí, de uma forma até vexatória, por falta de entendimento, como está escrito, meu povo perecerá. Né? E assim, Torá nos mostra cada vez mais que não é simplesmente uma lei, mas é uma situação onde nós vivemos até hoje. Muitos recusam, mas sem a lei não existe santidade. Não existe. Ah, mas você vai judaizar a gente? Eu falei, não, calma.
Aguarde até o final. Não me critique antes, para que você entenda onde está Cristo em tudo isso. Na tradição judaica, já falando sobre isto, chama esse momento da entrega das tábuas o Matan Torá, ou seja, o dom da Torá. Não é um fardo, mas um presente que Deus nos dá, que Ele revela quem Deus é e o que Ele quer. E aí nós começamos a buscar o entendimento. Eu sou o seu Deus, que te tirei do Egito. Ao contrário de alguns que já começam. E amarás teu Deus. Amarás teu Deus está lá em capítulo 12 de Marcos. Quando o Senhor Jesus fala. Mas na lei não está nada escrito dessa forma. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. A terra de Faraó. Lá no Sinai, Deus fala. O povo ouve. Mas pediu distância. Pediu distância. Porque falou assim, fala tu, Moisés, e nós ouviremos. Por que disso? Vocês já pensaram sobre isso? Porque quantos querem a mensagem, mas não o encontram? Quantos querem uma palavra, mas não o fogo? E quantos preferem um mediador humano? Um ministro. Porque o Deus vivo assusta. Muitos falam aí, eu tive um encontro com Deus, tive isso, tive aquilo, Deus é maravilhoso, fica aquelas declarações, aquele negócio todo, mas eu falo, não viveu, não conheceu Deus. Porque realmente assusta tanta santidade. Assusta você entrar na santidade. Não tem nada a ver com o mundo. Essas medições que a gente faz mundanas, nada a ver. Não tem referência nesse mundo para isso. E por que não tem referência? Porque nós estamos sendo incapazes de transformar isso aqui num reino de Deus. Nós conseguimos transformar em reino humano, de um competindo com o outro. Só isso. Mas no Sinai, a santidade, pois é ela, a santidade, que revela o coração do homem, as intenções dele. Deus não desce para destruir. Nunca fez isso. Ele desce para formar um povo. Estabelecer uma identidade. E revelar quem ele é. Mas a reação do povo é uma só. Medo. Medo. Por isso que todos se assustam com o som do chofar, o som disso, o som daquilo. Porque está tremendo, está descendo fogo. Que é santidade. Santidade é daquela forma que está descrita no Sinai. Essa é uma forma, para nós, brutal, avassaladora, mas que Deus é esse aí, a santidade. Santidade é fogo puro. É um fogo que purifica e santifica. O mesmo Deus que liberta do Egito é o Deus que agora causa o temor. Então surge uma pergunta nesse caminho. Por que o povo preferiu distância em vez de identidade? Muito fácil. Muito fácil. Fala tu, Moisés.
Fala tu, apóstolo. Fala tu, pastor. Intimidade exige transformação. É mais fácil obedecer regras do que entregar o coração. Isso é fato. Isso é fato. Criamos sistemas, métodos, agendas, mas evitamos encontros que nos quebram. Sim. É mais fácil manter uma distância. Me chama quando você precisa, do que estar do lado como um discípulo de verdade. Colado. Me ensina. Não é falar dos seus problemas pessoais, dos seus problemas profissionais, não é nada disso. Me ensina a ter identidade com Deus. Quando você começa a falar de identidade com Deus, as pessoas fogem. Mas quando é para falar sobre projetos de vida, de tipo casar, ter filhos, ter um bom negócio, tem isso, tem aquilo, estou com problemas ali, qual é a visão de Deus, apóstolo? O que Deus quer para a minha empresa? O que Deus quer para isso? Mas, quando você fala, cria identidade, assusta, teme, ignora, se afasta. Ele procura nem mais ajudar. Só isso. Quando no máximo, vou dar uma oferta. Uma ninharia aí. Só para dizer que, tipo assim, estou agradando Deus. E essa mesma santidade, esse mesmo fogo, nós podemos ver séculos depois em Isaías. Quando ele tem uma visão. E ele mesmo diz: viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os serafins clamavam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque é assim que ele é conhecido em toda a eternidade. E nós temos vergonha de falar o quanto ele é santo. Nós temos aí vergonha de proclamar na rua, de proclamar, eu sou cristão, mas o Senhor é santo. Toda a eternidade clama dessa forma. Se alegra quando diz santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor dos exércitos, Adonai Tsevaot, desce fogo. Mas as pessoas têm medo. Qual será a reação do meu irmão, do meu semelhante, quando escutarem isso de mim? Tem vergonha. Tem vergonha de evangelizar, tem vergonha de ganhar almas, de conquistar espaço no reino. É mais fácil andar na zona de conforto com os amigos de interesse, quando Deus mesmo fala, se afasta. Se afasta. A reação de Isaías é a mesma reação do povo do Sinai. Tem temor, tem consciência do pecado e fica em silêncio diante da glória. Mas então acontece algo poderoso nesse caminho. Uma brasa do altar toca os seus lábios. Sim. O pecado é purificado. Isaías é enviado. E aí que podemos ver algo importantíssimo, que a santidade de Deus não apenas afasta, ela purifica e envia. Sim. O que ele vai afastar? O pecado. Mas vai pegar o servo purificado e falar, vai lá.
Quando a glória não afasta, mas ela quebra toda a tua tentação, toda a tua zona de conforto, todas as tuas desculpas. Quantas vezes você já foi enviado para fazer algo, para fazer a obra, para fazer um monte de coisa, e você não foi? Quantas vezes Deus falou, vá lá, enche seus olhos de fogo, abre porta nos hospitais, abre porta em todos os lugares, e você não foi? Quando Deus falou, evangeliza, traz para a minha igreja, e você não foi. Isaías não está no pecado escandaloso, pois ele é profeta. Ele é um ministro e é um homem que habita no templo de Deus. Sabemos disso, conhecemos essa história. Mas mesmo assim, quando vê a glória, ele diz, ai de mim. Ai de mim. E aí nós podemos começar a falar o seguinte, o maior perigo não é o pecado visível. É o próprio costume que nós temos de fazer com o sagrado e que nós tomamos como uma peça comum. Ainda recentemente estava vendo aí uma partida aí de futebol de uns meninos e me chamou a atenção a forma como eles oram o Pai Nosso. Não com prudência, não com sabedoria, não buscando o entendimento de cada palavra que foi deixada, mas numa velocidade como a de um raio, para acabar logo, mas nem começa, já quer acabar, já termina. Não, porque nós temos que jogar bola. Não, para! Se mete nesse propósito de fazer com Deus a obra de Deus, de falar aquilo que ele profetizou, daquilo que ele ensinou. Para. Porque o tempo para. Quando você fala com Deus, de verdade, de coração e de em toda a intensidade, o tempo para. Quantas vezes já fiz vigília, pensando que já tinha passado 1 hora, não passou 10 minutos. Porque o tempo para quando você está com Deus. Imagina Moisés, 40 anos, para ele ter passado 40 minutos. Ou a vida inteira dele lá, de repente, sei lá. E ele, quando volta cheio, brilhante, cheio da graça de Deus. Isaías não está nesse pecado. E a diferença que nós temos entre o Sinai e Isaías é que no Sinai o povo recua. No livro de Isaías, Deus se aproxima. A brasa toca os lábios dele. Não é punição. Nunca foi. É purificação. Ah, mas ele é um sacerdote, é profeta. Ele mesmo disse, ai de mim. Quem disse que profeta? Quem diz que sacerdote? Quem diz que ministro? Não tem pecado. Atire a primeira pedra. Quem disse? Quem disse que não se peca? Pode-se pecar simplesmente por um falar, por um pensar. O próprio Senhor mesmo diz, aquele que pensar numa mulher já com segundas intenções, pecou. Imagina agora que vai chegar as festas de Baco, onde todo mundo aí se despe, como se não tivesse pudor.
tudo, é para agremiação, aquele negócio todo, depois reclama de violência sexual, de um monte de coisa. Mas é a festa de Baco. Mas quando fala do Senhor, se cobre inteiro. Mas quando é a festa de Baco, se despe por inteiro. Entrega até a alma e o coração. Mas quando chega na presença de Deus, tem medo e tem vergonha. Deus não quer ministros impressionados com o agir dele. Deus quer ministros transformados. Essa é a grande realidade. Assim como o seu povo. Então vem aquela pergunta sempre que está escrito: a quem enviarei? No livro de Isaías. E Isaías responde: eis-me aqui. Renime, como ele mesmo fala. E aí você que aguardou até agora, porque estava esperando Cristo. Aonde está Cristo? Vamos lá no Mateus 27. O fogo que antes estava lá no monte, agora está sobre o Messias, sobre Jesus. Jesus está lá naquele madeiro, que chamamos de cruz. E aí o texto vai dizendo: trevas cobrem a terra. O véu do templo se rasga. A terra treme novamente. O mesmo assunto que aconteceu no Sinai acontece agora, no momento da crucificação. Coincidência? Não. O véu que separava o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodeshim, é rasgado. Pois isso é um sinal profético para nós. Ah, mas qual profecia, apóstolo? Nesse sentido, o que foi que aconteceu? O que nós podemos aprender com isso? Simples. Que esse algo novo está acontecendo na relação entre o céu e a terra. Esse rasgar da cortina. Mas não podemos esquecer a cena. O Messias sofre, mas não como uma derrota, mas como uma entrega sacrificial, onde ecoa o Cordeiro do Êxodo, o sistema sacrificial que foi implantado para abolir o pecado, mas o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, não funcionou. E a esperança messiânica do livro de Isaías 53. Quando Deus rasga o véu, que o homem levantou no Santo dos Santos, temos que olhar para a cena como um todo, onde todos estão aonde? Lá no Gólgota. Assistindo aquela cena. Vendo trevas, tremor e o véu sendo rasgado. O véu separava a santidade. O povo só pode ir até aqui. A santidade também só pode ir até aqui. Porque se entrar para dentro do Santo dos Santos, você está morto. Era isso que dizia e estava escrito e se comprovava através da própria palavra de Deus. Somente o sacerdote, o sumo sacerdote que poderia entrar. E não era qualquer um, era somente o sumo sacerdote. E com as pernas amarradas, os sinos balançando na sua roupa, porque enquanto ele estivesse em movimento, teria sinal de vida. Mas se parou o movimento, a corda era para puxá-lo para fora, porque estava morto, porque não tinha santidade. E aí o céu dizia isso, o véu dizia isso, perdão. Até aqui basta para você.
Até aqui basta. Mas o véu protegia o homem do fogo da santidade. E agora? Não é o homem que se afasta de Deus. É Deus que atravessa o véu em direção ao homem. Foi esse o significado e a profecia dita naquele exato momento, aquele ato profético. O rasgar o véu. É o seguinte, não tem mais limite. Deus quer tocar o homem. Ele quer conviver com o homem, ele quer intimidade com o homem. Mas o homem tem medo. Por quê? A religião cria véus. Sistemas religiosos criam os véus. E tem ministro que pode criar véu. Ah, você só pode até ali. Porque ele não sabe conviver uma santidade com Deus. Porque ele não tem discernimento, não tem convívio, não tem entrega, não tem transformação. E aí faz um confronto santo aos líderes. Muitas vezes precisamos discernir onde há a proteção do povo de Deus, do próprio Deus. Muitas vezes as pessoas querem tanto proteger, e não ensina o que a gente faz. Busque a santidade, busque a intimidade com Deus. Não é através de solução dos seus problemas que você está sendo abençoado. Pelo contrário. Você só está paliativo. Buscando soluções paliativas. Deus está fazendo para te mostrar. Eu sou o Senhor teu Deus. Que te tira desse problema para que você tenha tempo para se voltar para mim. E as pessoas fazem o quê? Fogem. Tem medo do chamado. Tem medo da responsabilidade. É mais fácil. Minha agenda está cheia, ou estou com um compromisso na agenda, do que falar para o Senhor. O que tu queres que eu faça? E aí, Mateus 28, o Deus que desceu, agora ele vai se levantar. Sim. Sim, vai se levantar. De que forma? Porque a ressurreição não é ruptura, é uma confirmação de tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, que muitos falam aí que acabou, caducou. Ele confirma toda aquela palavra e todas as profecias que foram ditas. Ainda mais aquelas que ainda estão para acontecer. Como é que acabou aquilo que ainda vai acontecer, que está profetizado lá? Muitas profecias de Isaías, de Jeremias, ainda não se concretizaram. Estão para concretizar. Daniel, então, nem se fala. E aí o anjo diz, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E aqui vemos o mesmo Deus do Sinai que vence a morte. O Messias, ele nunca anulou a Torá. Nunca anulou os ensinamentos de Deus. Pelo contrário, ele cumpriu em vida. Simples assim. Ele carregou esse pesado fardo e venceu. A esperança de Israel se torna luz para as nações. Ou seja, o Messias, temos até hoje testemunho disso, ele é mundialmente conhecido.
Qualquer país que você vai nesse mundo, Jesus é conhecido, falado, entendido. Alguns gostam, outros não. Depende de cada um. Mas ele se tornou luz para as nações, em todos os lugares. A fé que não envia, não ressuscita. A ressurreição não termina na cruz. Não termina no culto. Não termina na experiência que você tem. O anjo diz, ele não está aqui. Tá, mas Jesus diz, ide. Só isso. Ide. A todas as partes, todos os lugares, todas as pessoas. E quantas vezes você mesmo diz que está em santidade, mas não ganha almas. Não fala de Jesus. Você tem vergonha de falar de Jesus. Até mesmo para os seus parentes. Até mesmo para quem é próximo de você. Porque você não quer viver essa vida em santidade. Porque a primeira coisa que você fala, que vão pensar de mim? Os outros vão pensar de você. Pouco me importa. Mas o que Jesus pode dizer de você? Do seu relacionamento, da sua intimidade com Ele. O que Ele pode dizer? E aí, nós entendemos que a ressurreição não é conforto, é comissionamento. Se a fé não muda a direção da vida, ela não é fé viva. Não é fé viva. De jeito maneira. O próprio livro de Mateus diz lá, a fé sem obra é morta. O que adianta você dizer que tem fé, mas não ganha nada para Deus? Não acrescenta nada no reino de Deus? Só vem só de testemunho, 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 testemunho. Ó, testemunha meu pai, testemunha minha mãe, testemunha meu negócio, testemunha o vizinho, o amigo, o inimigo, aquele negócio. Testemunho, testemunho, testemunho. Tá bom, e a obra que você fez? Nenhuma. Nenhuma. Ah, eu socorri lá uma pessoa lá, mas isso é obra. Não é só um momento que Deus propiciou para mostrar para você. Eu te mostrei. Te capacitei. Te dei unção, derramei unção sobre a tua vida para que você realizasse. E você rejeitou a unção que eu te dei. Hoje você fala como se fosse, mas já não é mais. Porque eu removi aquilo que não tinha lugar mais para viver. Pois você não tem santidade. Hoje, um inimigo comandando tua vida, se fazendo passar por mim. É assim que Deus fala. E você cai nesse engodo, no pai da mentira. Em vez de trabalhar a humildade e começar realmente a trilhar o caminho que você abandonou. É a mesma coisa que nem no livro de Hebreus, a gente vai falar dos dois montes. Sinai e ali em Jerusalém, Sião. Mesma coisa. É o mesmo Deus, porque é um só. É o mesmo sinal, é a mesma referência. E lá em Hebreus ele não despreza o Sinai, pelo contrário, ele honra, mas mostra o próximo passo. Não chegasse ao monte que poderia, ou que podia tocar, mas ao Monte Sião, a assembleia dos primogênitos. Ali não diz, esquece um Sinai, mas diz,
vocês agora entendam o que o Sinai apontava. Isso que ele vai mostrar para a gente. Só lá ler o capítulo 12 do livro de Hebreus. O fogo que estava no Sinai é o mesmo que continua lá em Jerusalém. E é o mesmo fogo que está nesse lugar hoje. E em vários lugares que procuram esse relacionamento da santidade. A voz de Deus é a mesma que continua. Mas agora, não apenas uma lei escrita, mas através de um coração transformado, como ele mesmo promete, transformarei o coração de pedra em carne, e ali colocarei os mandamentos. A própria palavra escrita agora vive no coração de quem está em santidade, de quem luta pela santidade, adquire santidade e persiste nesse caminho, mesmo que o mundo diga não. Porque o fogo continua sendo fogo, do mesmo jeito que no princípio. O texto não diz que Deus mudou, ele apenas diz que nós fomos convidados a chegar mais perto. Nosso Deus é fogo consumidor. O fogo não diminuiu, pelo contrário, ele aviva a cada momento que nós estamos nessa santidade com ele. Não é o que precisamos parar de ficar brincando. Nós precisamos realmente. Estamos brincando com esse fogo. Dizendo, está caindo aqui, está caindo nesse altar ali, tá. Mas o que acontece? A pessoa ainda tem temor ao chamado. No Sinai, o povo disse, fala tu, Moisés. Em Isaías, o profeta diz, eis-me aqui, envia-me. Na ressurreição, o Senhor diz, ide. O convite hoje é o mesmo para todos. Sejam judeus, gentios, evangélicos, messiânicos, buscadores, não interessa. Não é apenas temer na presença do Senhor, mas responder ao seu chamado. Um Deus que falou no Sinai. O Deus que purificou Isaías, tocando seus lábios. O Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Continua falando e chamando. A quem enviarei? A quem? Será que podemos responder juntos, Renine? Eis-me aqui. Será que você está pronto realmente para isso? Ou é só o momento que está assistindo esse culto, está assistindo essa edificação na sua vida, que você vai se importar? Mas, não, já tenho um compromisso hoje à noite, tenho um compromisso amanhã, tenho isso, tenho aquilo, e você não se aproxima da santidade dele. Porque seus compromissos estão sempre mais importantes. E aí ele te pergunta, a quem enviarei? A quem? Você? Lotado de compromissos? Lotado de agenda? Deus não está procurando mais informação sobre você. Ele não quer saber, porque ele já te conhece. Ele está procurando a tua resposta. Simples.
Ele hoje te coloca diante desse dilema. Cadê a tua resposta? Você que diz que me adora. Você que me diz que me louva. Você que diz que está em santidade. Aí a gente faz aquela pergunta. Quem se afastou como no Sinai? Fala tu, ministro. Fala tu, apóstolo. Fala tu, pastor. Fala tu, evangelista. Conta para nós. Quem se acostumou, como Isaías da visão? Ah, não, eu estou em santidade. Eu vou fazer todos os rituais, acender as velas, tomar os banhos que são necessários daquela forma, usar uma roupa tal diferente, tal, aquele negócio todo, porque é a roupa do culto, aquela situação inteira, porque imagina e tal. Religiosidade, vai, digamos assim. Quem ficou no pé da cruz, mas não foi enviado? Quem prega e não treme mais? Sim. Muita gente hoje que eu conheço está pregando, muitos altares, mas não treme mais. Entrou no modo automático. Como Isaías. Está precisando queimar os lábios para realmente se purificar. E aí Deus pergunta de novo: a quem enviarei? E o Deus do Sinai, o Deus de Sião, ainda fala, o fogo ainda queima. E a pergunta é a mesma. Você vai se afastar? Ou vai dizer, eis-me aqui? Cristo hoje traz essa mensagem por quê? Muitos são os escolhidos, mas poucos são os ceifeiros. Nós vivemos um tempo onde precisa ser feita a colheita. Nós olhamos por as ruas, aí há muitas pessoas que eu converso, e quando a gente fala de Jesus, choram. Se emocionam. Vou na casa das pessoas. Eu quero falar um pouco de Deus com você. Ah, pois não. Abre a porta. Deus te abençoe sua casa. Que a paz do Senhor esteja na sua casa. E que ela permaneça depois que eu sair. Quantas vezes você escuta isso? E a pessoa chega lá cheia de emoção, fala, há paz na minha casa. Coisa que não havia. Estava tendo tribulações, e as pessoas que vêm aqui querem falar de Deus, mas não conseguem falar de Jesus. Não conseguem falar a verdade através dele. Falam de fantasias. Porque Deus curou, Deus libertou, faz aquilo, fala lá. Certo, e aí? E qual é a sua obra? Como ele mesmo fala. Obras maiores vocês farão. Ah, mas eu prego lá na igreja. Isso não é obra. Isso não é obra. Pregar na igreja não é edificar, não é ensinar. Não é nada disso, como eu vejo por aí hoje. É raro. Raro. Ver alguém que chegue na frente de um púlpito, traz a palavra ensinando, como hoje. É raro. Edificando. Não colocando os limites, se é Novo Testamento, se é Velho Testamento, nada disso. Ah, não, aquilo caducou. Não, pelo contrário, afasta-se isso. Porque quem consegue fazer que aquele o Velho Testamento acabou, não passa de um mentiroso.
porque não entendeu a santidade. Mas como se afirma isso, apóstolo? Simples. Simples. Provérbios 8. Jesus estava no princípio com Deus. Se você quiser também, vai em João, primeiro capítulo. E no princípio era o Verbo. Se eu anulo o Velho Testamento, eu estou anulando Cristo. As obras de Cristo no Velho Testamento inteiro. Eu estou anulando. Quando eu falo de Sinai, é Cristo. Cristo mandando mensagem para o povo. Quem não conhece a palavra de Êxodo 4? Eu sou. Quem não conhece? E Cristo falando no Novo Testamento, eu sou. Para justamente conectar e entender, é o mesmo. É o mesmo que era no princípio. É o mesmo que é hoje. É o mesmo que será no futuro, no nosso Apocalipse. Então ele pergunta para você hoje: a quem enviarei? Quem irá cumprir o ID e pregar o Evangelho a todas as partes? Ensinamento não é apenas ter conhecimento, é fazer e resplandecer a boa obra de Deus. Fé sem obra é morta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. E a partir da próximo culto, né? Próxima sexta-feira, já estará uma parte do acesso já liberado no nosso portão, já poderemos receber, ainda de uma forma ainda um pouco mais mesquinha, limitada, né, digamos assim. Perdão pela palavra, bem limitada, digamos assim, mas dá para poder ter o acesso aqui e participar dos cultos com a gente do ensinamento. Bom? Que Deus lhe dê uma prosperidade enorme nessa semana, dias de bênção, dias de realmente de muito entendimento. Vejam realmente essa porção de hoje. Meditem sobre a vida de vocês. Aonde vocês têm andado, com quem vocês têm andado e a quem vocês têm edificado ou buscado se edificar. Vejo muita gente de igreja hoje mais conectada com a fofoca do que com aprendizado. Porque está fácil hoje apontar dedos de erro dentro da igreja. Mas amar para corrigir, não tem. Por isso que quando Deus fala, a quem enviarei? Tem que ser uma pessoa que realmente tenha vontade de amar o teu semelhante. Realmente ter perdão dentro de si próprio. Não se trata de pedir desculpas, pedir nada disso. É simplesmente perdoar. Relevar. Mas conduzir a pessoa à própria transformação. Não simplesmente perdoar por perdoou e tal, porque a pessoa também nunca vai pedir perdão. Nós sabemos disso. O orgulho hoje em dia é muito grande para uma pessoa pedir perdão. É muito grande. A pessoa não vai pedir perdão do coração para fora. Vai pedir assim, perdão por pedir. Porque quando você pede perdão, você está dizendo, eu quero transformar. Eu quero me transformar. Eu reconheço que o que eu fiz foi errado, mas não vai se repetir nunca mais aquilo. Porque muitas vezes se faz coisa para se afastar.
as pessoas de si próprio. E muitas vezes as pessoas pedem perdão, mas não mudam. Continuam persistindo no próprio erro. Então atente para o teu comportamento. Em vez de criticar os outros, julgue a si próprio. Não se ache como santo. Como o próprio Isaías mostrou. Ai de mim. Ai de mim. Mesmo todo purificado. Ai de mim. Então não se coloque num pedestal de santidade. Quando você ainda não foi tocado. Porque sentir a brasa no lábio do fogo de Deus é para poucos. Que o Senhor te abençoe.